E aí a religião e a religiosidade não param de crescer. Pelo contrário, num mundo despersonalizado, pelo contrário, num mundo imerso em ciência e racionalidade, a religião não para de crescer. Antes era comum se dizer aquilo que o Rabino Sacks disse para os judeus da Inglaterra. O avô reza em hebraico, o pai em inglês e o neto não reza. Isso era o procedimento tradicional. Porém, isso está mudando. As igrejas que começaram a se esvaziar na década de 60 do século passado, enchem novamente. A religião institucional e as religiosidades como práticas crescem sem parar hoje. Crescem sem parar. Hoje a religião está em alta. A religião está na moda. E ela consegue fazer em 2017 coisas que ela não conseguia fazer em 1917 ou em 1817. Ela fecha exposições de arte. Por quê? Porque ela está com força. Ela está com força. A média das pessoas está convencida que precisamos de mais religiosidade, mais Deus. Pesquisa de uma revista brasileira comprova que dos preconceitos tradicionais quanto a mulheres, negros, homossexuais e ateus de longe são os que menos têm confiança. Eu votaria, é a conclusão da pesquisa, num candidato homossexual, negro ou qualquer outro, mas não num ateu. O ateu começa a ser visto de novo como um pária, como era na Idade Média. As pessoas perguntam com frequência a mim, em palestras sobre religião, como é que você consegue ser ateu e ético? A minha resposta é sempre a mesma. Considerando a história das religiões, a pergunta tem que ser feita a você. Como você consegue ser religioso e ético? Considerando a tradição religiosa e a biografia das religiões, é isso. Na verdade, eu discordo de grandes nomes do ateísmo contemporâneo, como Christopher Hitchens e o Dawkins, que dizem que o mundo sem religião é um mundo de paz e harmonia. Os maiores massacres do século XX foram feitos por estados ateus, União Soviética e China comunista. Estados feitos por católicos, como Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, mataram bastante. Logo, Deus ou não Deus não afeta a nossa vontade de matar. Nós gostamos de matar. Usar Deus ou Estado, ou a limpeza étnica, é o fato de que, havendo Deus ou não havendo Deus, nós matamos. Mata-se em nome de Deus a Inquisição, mata-se contra Deus a União Soviética. Ou seja, a religião e a religiosidade não são um obstáculo à ética em si. Porém, é importante dizer que esse velho debate está na mesa de novo. Um dos mais belos textos do Papa Bento XVI, Papa resignatário hoje, é sobre essa fide ratio, sobre essa fé e razão. É um debate se a fé atrapalha a razão, ou se a razão atrapalha a fé. A rigor, não. A rigor, não. São duas coisas distintas. Seria como perguntar se o amor materno atrapalha a pesquisa em biologia. Se o filho não for a cobaia, não existe esse obstáculo, né? Se o filho for o alvo do experimento, aí pode atrapalhar. Fé pertence a uma categoria da linguagem humana e da sociabilidade humana das mais antigas. Há exemplos de religiosidade no Paleolítico como enterros rituais. Há exemplos de religião organizada desde a antiguidade e até o momento nunca tivemos uma sociedade espontaneamente ateia. É provável que a Suécia venha a se tornar a primeira, já que nesse momento na Suécia a maior parte da população se declara espontaneamente ateia e o ateu clássico contemporâneo, ele é branco, homem, rico, urbano, bem-sucedido. Há mais ateus homens do que mulheres. Há mais ateus brancos do que indígenas, por exemplo. Há mais ateus bem-sucedidos do que pobres. E há mais ateus na cidade do que no campo. É provável que quem viva na dependência inteira do clima tenha menos vontade de duvidar da existência de uma proteção. A crença em seres protetores, como anjo da guarda, obviamente tem um efeito
poderoso sobre as pessoas. Deve ter sido criada por uma mãe. A ideia de que meu filho tem um personal angel, um guardião especial só dele, imortal, 24 horas por dia. Esse serviço é caro, um serviço, e é uma crença, sem nenhuma ironia, uma crença muito poderosa. Muito poderosa. Como eu debati uma vez com uma funcionária minha, que tinha um marido violento e alcoólatra, há muito tempo, não havia lei Maria da Penha, nem delegacias da mulher, e ela disse, quando ele entra quebrando tudo, eu entro com meus filhos debaixo da mesa, a gente reza o Salmo 23. Como eu vou dizer a essa mulher, não faça isso, vá denunciá-lo? É a arma que ela tem à mão nesse momento. O Salmo 23 a conforta e lhe dá a energia. E talvez até afaste um pouco da agressão do marido criminoso. Então, hoje, eu daria um outro conselho. A época mudou. O debate entre fé e razão são campos distintos e não são campos opostos. Há uma crença equivocada de que o religioso é religioso por falta de conhecimento e o ateu é ateu por estudar mais. Não é verdade. Há pessoas de profundo conhecimento histórico, filosófico e científico e que são religiosas. Eu tenho colegas religiosos. Há pessoas que são muito limitados do ponto de vista intelectual e que são ateus. Não existe relação direta entre estudo e perda da fé. Não existe essa relação direta. Existe uma relação direta entre transformação do objeto da crença e o estudo. A fé da pessoa que estuda é diferente da fé da pessoa que não estuda. A fé é uma adesão pessoal, não demonstrável, não comprovável. E aí é um erro muito grande dos religiosos quererem entrar no discurso da ciência. É um grande erro. A força da religião é não ser racional, é não ser científica, é não estabelecer uma explicação plausível, mas uma explicação religiosa. Como diz um colega meu de filosofia, nenhuma ciência jamais secou uma lágrima. Ao ver uma pessoa que perde um filho, eu posso chegar e dizer e consolar cientificamente. Seu filho tinha presença de carbono na Constituição. Todos os seres que têm carbono tendem a serem datados. Não? Ele seguiu o destino natural da espécie, a senhora também e eu também morreremos. Não? E não há por que lamentar, porque a morte é inevitável, então ela é parte da matemática exata da vida, a sua lágrima é inadequada. Não? Pronto, essa mulher agora está tranquila, ela me entende, ela fica feliz. Provavelmente não. Seria melhor eu dizer, Deus chamou para si os bons primeiro, chamou os bons primeiro, Ele está nos olhando agora, Ele está bem, vamos nos reencontrar. E o seu amor permanece com Ele, porque Ele é um anjo, Ele é uma estrela do céu agora, Ele está conosco, eu sinto a presença dEle. Ele está feliz e sabe que a senhora fez tudo por Ele. Isso consola. Eu tenho estudado cartas mediúnicas e é impressionante o poder terapêutico dessas cartas. Nenhuma me convence do poder científico, mas todas me convencem do poder terapêutico. Para o desespero de uma mãe que perde um filho, uma carta psicografada desse filho resolve uma angústia gigantesca. Nós, olhando de longe, eu posso ver que aquela carta, como eu posso psicografar agora, a carta de qualquer parente morto, de vocês, e escrever, como eu tenho 4 cartas psicografadas do meu pai, com as quais eu concluo que a morte abala muito o domínio gramatical das pessoas, posto que meu pai era professor de latim e advogado, mas após morrer começou a ter problemas de concordância brutais. Mas pode ser que a experiência da morte seja impactante. É uma questão importante. Ora, não é para ironizar, porque tanto a ciência quanto a religião são dignas de ironia pelo que fizeram e pelo que fazem. Mas quando uma médium me diz num centro onde eu vou ver, eu estou estudando nesse momento possessão demoníaca, quando ela me diz que em outra vida eu utilizei cabelo para seduzir pessoas, logo
Nessa, eu vim para aprender a não fazê-lo. Ela estabelece um sentimento lógico que explica a alopecia genética por uma questão kármica. E apesar de eu só admitir karma em Piracicaba, né? Karma, nunca fora de lá, a alopecia genética não depende muito de vida passada. Então essas questões são campos distintos, e eu não deixo de reconhecer, apesar de não ser religioso, que tal como querem grandes especialistas como Jacques Lacan, psicanalista famoso, eu tenho certeza que haverá padres no futuro. Eu não tenho certeza se haverá cientistas. A demanda da religião é muito estrutural, é muito forte, é muito grande.